Yes, que ilumine a todos nós mesmos, né? Que a gente sempre tem essa sabedoria aqui à nossa disposição, mas quantas vezes a gente se utiliza dela, né? Tantas vezes a gente apaga a nossa luzinha, apaga a luzinha do nosso lado e não percebe o tanto de luz que nós temos à nossa volta e principalmente dentro de nós, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Eu baseei esse estudo quando eu passei o tema para Marisa, e até eu fiquei na dúvida de como colocar o tema da palestra, e aí ela falou Illuminati, né? Porque eu falei, eu não sabia se eu ia colocar nossa iluminação, alguma coisa, e o Illuminati traz pra gente aqueles imperativos do nosso Mestre Jesus, né? Vai, não peques mais, ilumina-te, levanta-te e anda, quer dizer, não existem meias palavras, né? É ali o pedido certeiro desse nosso mestre para que a gente se coloque reto no caminho que a gente tem que seguir. E eu peguei esse estudo em 3 livros de Divaldo, da nossa querida Joana. Aquela minha paixão por ela que nunca acaba e está sempre maior a cada dia. Então eu gosto sempre de trazer muito de Joana e de Emmanuel, porque é uma base muito grande para a nossa doutrina também. A gente já tem Kardec, a gente tem aquela base toda da doutrina, mas o complemento que eles trazem com tanto amor para a gente, com tanto ensinamento, ele é muito válido. Eu trouxe aqui que eu me baseei muito no Liberta-te do Mal, né? Que é uma trilogia, né? Entrega-te a Deus e o Ilumina-te. Eu peguei alguns textos, fui mesclando um pouquinho e fazendo todo esse trabalho que eu trouxe hoje para a gente. E eu vou começar com um pouquinho dessa trilogia. No Liberta-te do Mal tem um capítulo 24 que ele chama Esforço para a Iluminação. E aí a gente pode se perguntar, mas esforço para a iluminação? Se todos nós somos luzes, temos aquela centelha divina dentro de nós, por que eu tenho que me esforçar? Aí já vem logo no primeiro parágrafo para a gente que todo e qualquer empreendimento para ser executado exige esforço, quando não se desloca para os rumos dos testemunhos e sacrifícios. Quer dizer, a gente precisa realmente se esforçar em todos os momentos da nossa vida, porque é aquela coisa assim, tudo que é muito fácil não tem graça também. Aquilo que eu conquisto com o meu esforço, com a minha dedicação, com a minha vontade colocada naquilo, aquilo é muito mais válido para mim. Aquele empreendimento vem assim, naquela situação de você falar assim, nossa, eu consegui realmente. Tudo que é muito fácil vem e vai, né? E o que a gente se esforça para conseguir, a gente tem aqui dentro da gente. E aí eu trago as perguntinhas para vocês. E o que é essa iluminação que a gente vai falar um pouquinho hoje? O que a gente tem que fazer para alcançar essa iluminação? E qual a nossa maior fonte de inspiração? Não precisa nem falar, né? Nosso Mestre Jesus. A gente não precisa ir buscar conceitos, teorias, definições do que é iluminação quando a gente tem Jesus conosco, né? Ele é a maior inspiração que a gente tem. Ele nos trouxe o maior de todos os ensinamentos, os maiores, né? E a gente vai falar um pouquinho deles também aqui no caminho, daquilo que é necessário para a gente também atingir essa iluminação. Todas as atitudes de amor que ele nos trouxe, que foi o maior de todos os ensinamentos, a de ajuda ao próximo. Aí todo mundo pergunta assim, mas Jesus é Jesus. Jesus é excepcional, nós não. Nós somos meros habitantes desse planeta e estamos aqui na luta. E que bom que estamos aqui na luta, porque é essa luta que nos faz melhor a cada dia. A gente vive ainda nesse mundo de provas e expiações porque a gente ainda necessita do aprendizado.
Ninguém está aqui a passeio. Todos nós estamos aqui com um sentido, né? E nisso tudo a gente vê quantas vezes essas oportunidades de iluminação batem à nossa porta e a gente nem sequer abre essa porta. Muitas vezes a gente vai lá, abriu a portinha, viu, não me interessa, tchau. Às vezes você escuta que estão te chamando, te pedindo alguma coisa ali, aquela ansiedade toda, e você fala, não é para mim, não estou no meu momento, não quero agora, não é isso agora que eu quero para mim. A gente deixa passar, igual a história do barquinho, que passa uma vez, você não pegou. Passou a segunda, você também não pegou, e você fala, pô, pai, me tira daqui. Ele fala, já te dei 2 oportunidades, você vai negar a terceira também? Então, quantas vezes a gente não vê as coisas porque a gente se fecha? A gente coloca aquela venda nos nossos olhos e não vê o tanto de luz que tem a nosso redor para que a gente realmente vá em frente e busque a iluminação para dentro de nós também. Mas por onde a gente começa? Essa é uma pergunta. E aí a gente tem que começar por onde? Um ponto. O que mais essa doutrina de amor nos pede? O conhece-te a ti mesmo. Lá já antes de Cristo, há mais de 2.400 anos, Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. E é o que a gente precisa fazer. Conhecer a nós mesmos. Conhecer os nossos defeitos e saber como agir para que a gente se aperfeiçoe nisso tudo. Nós temos, sim, virtudes e defeitos. O que eu devo fazer com as minhas virtudes? Eu posso reforçar e multiplicar. E os meus defeitos, eu tenho que procurar o quê? Minimizar e até eliminar. A gente não sabe se vai conseguir eliminar nessa encarnação ou na próxima, mas uma hora todos nós seremos de um nível mais elevado na espiritualidade, do qual a gente não vai precisar mais encarnar aqui no planeta Terra e vamos ter novas missões na nossa vida. E aí eu pergunto, quem de nós aceita e reconhece os nossos defeitos? Às vezes é difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? A gente pode até saber que a gente tem esse defeito, mas você fala assim, sou assim mesmo. Se quiserem, eu sou assim. Cadê o nosso esforço para a gente se melhorar um pouquinho? Né? Tem quem goste. Eu sou assim, tem quem goste. Tem quem goste, né, amor? 31 anos de casado. Mas um tanto, então, a gente vai tocando a vida desse jeito. Mas não. Aí que tá. Aí aquilo. Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa realmente se renovar. A primeira coisa, quando a gente entra aqui nessa doutrina, que a gente começa a estudar, a gente passa por todo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, isso tudo é uma base para a nossa reforma interior. É tudo aquilo que a gente precisa para olhar para dentro de si e se melhorar. A gente precisa reconhecer os nossos pontos fracos. A gente precisa cada vez mais aceitar também a convivência com o próximo, que nos alerta tantas vezes desses nossos defeitos. E no fim, a gente é mais o quê? Nós somos muito mais finger points do que thumb points. A partir do momento que eu faço assim, que eu olho para mim, né? Eu estou tentando me corrigir. Quando eu estou fazendo assim, apontando os dedos, eu estou mostrando o defeito dos outros, sem olhar para o meu. Só que quando eu faço isso, eu tenho outros 3 aqui virados para mim. Eu estou mostrando ali, mas eu tenho os outros virados para mim aqui. Então, quer dizer, sempre eu tenho que estar nessa situação. Eu tenho sempre que me olhar. Eu tenho sempre que me autoconhecer e a cada dia mais me aprimorar. A gente precisa se melhorar a cada dia. E esse aperfeiçoamento é que vai fazer com que a gente que a gente transforme o homem velho que vive em nós para o homem novo.
Porque nós somos diariamente convidados à renovação. Diariamente. Nós somos convidados à construção do bem aonde a gente passa. Né? E é fácil? Não é fácil. Aí vem aquela primeiro slide que eu passei. A gente precisa se esforçar. E o esforço não é o esforço físico, é o nosso esforço interior, com determinação, com persistência. É isso que a gente precisa. Porque quando a gente se empenha em produzir o bem, a gente está se iluminando. É o processo de iluminação que vem até nós, mostrando para todos, e não só para nós, porque se eu estou iluminado, por onde eu passo, eu estou levando essa luz. E isso tudo demanda um pouquinho de esforço. A gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer essa viagem interna, buscar a nossa autoconsciência. A vida física é uma experiência emocional aqui no processo de iluminação. E essa vida é crescente. E esse crescer é que vai nos levar à felicidade real. Porque nós hoje não sabemos ainda o que é a felicidade real. Mas essa busca do iluminar-se vai nos levar à felicidade real. Né? Então a gente precisa também aceitar a contribuição daqueles que vivem conosco, quando eles também nos trazem assim, nossa, você não está legal, o que você está fazendo? Vamos ouvir um pouquinho também daqueles que estão junto de nós, porque aceitando esta contribuição também do outro para a minha vida, eu também estou contribuindo com ele, e isso vai fazer com que aquele trabalho todo de iluminação de todos seja melhor, mais coeso e trazendo para cada um de nós aquilo que a gente realmente precisa. Né? E nisso tudo, dessa parte toda da reforma íntima, que eu já falei que a gente precisa se esforçar e tudo mais, a gente precisa dessa mudança de comportamento sim na nossa vida. Tá? A gente não está aqui a passeio, como eu falei, nós estamos aqui com uma missão. E essa iluminação, ela exige com que a gente veja o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, conhece-te a ti mesmo, como nós falamos. Só que o primeiro passo para qualquer mudança que a gente tenha na nossa vida, né, é exatamente o que está escrito ali. A primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus. Foi um trecho tirado do livro também. Quando eu confio no meu Pai, eu sei que eu estou no caminho certo. Agora, quando eu estou ali me desviando, eu estou perdendo a confiança, eu estou querendo tomar rédeas da minha vida, e no fim a gente sabe que o nosso maior guia é o nosso Pai. O nosso maior exemplo é o nosso Mestre Jesus. Né? Então, por quê? Por que a gente não segue isso tudo? São tantos os porquês, são tantas as perguntas. E o que eu estou fazendo então para isso? Vai essa mais uma perguntinha aí. Qual é o meu caminho para essa iluminação? Tudo, a nossa luz, ela depende daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós fazemos, ou como nós agimos. Isso tudo são o quê? As nossas atitudes. A gente precisa agir com coerência nisso tudo. Muitas vezes a gente fala, saiu sem eu pensar. Falei demais. Não. Vamos agir com coerência. Vamos buscar dentro da gente, sem perder a noção de que nós somos realmente seres em construção. Mas que sim, com todos os exemplos que tivemos, que nós podemos ser melhor a cada dia. A gente tem o estudo de Paulo Estevão. Olha a história de Paulo. Ninguém é incapaz de se transformar e se iluminar. Olha o exemplo de Paulo. Que todos conhecem a história de Paulo, gente. Né? Por que se ele foi capaz e ele não era Jesus, por que eu também não posso?
Jesus foi único. Mas quantos que estiveram ao lado dele que não se transformaram em luzes por onde passaram? E aí, eu já ouvi uma vez, né, uma pessoa que estava junto comigo falar assim: ah, mas eu não sou da época de Jesus. Todos nós somos. Jesus está conosco sempre. Agora é aquela pergunta que eu já fiz numa outra palestra, mas eu estou com Jesus? Todos nós somos da época de Jesus. Todos nós vivemos com ele. Então não tem essa, eu não tenho ele do meu lado aqui. Você não tem ele fisicamente, mas você quer mais do que ele estar aqui com a gente em todos os momentos? E isso não depende de nós, porque a maior transformação de Paulo veio após também Jesus desencarnar. Né? Não foi ali. Então, por que não somos capazes de nos iluminarmos com tantos exemplos que nós tivemos? Basta com que a gente vigie. São tantos exemplos falados, né? A gente acabou de falar dos bons pensamentos, das boas atitudes. E com isso a gente precisa aprender a se vigiar também. Porque todos nós sabemos que pensamento é energia. Eu, às vezes, posso não estar fazendo mal, mas eu estou ali pensando alguma coisa de alguém que não vai agradar. E esse pensamento chega, porque pensamento é energia. Então, vamos tentar transformar até os nossos pensamentos, o vigiar. Quando você está com um pensamento ali, vamos orar. Ora para tirar esse pensamento ruim de dentro de você. Daí vem o orar e vigiar. Vamos vigiar os nossos atos, vamos vigiar os nossos pensamentos e vamos agir com coerência em todas as nossas atitudes. E eu trouxe daqui do livro também uma frase onde ele diz que o esforço deve ser contínuo para o rompimento dos hábitos desarmônicos enraizados em nós. A gente enraiza, né? Quantas vezes, quantas atitudes nossas são aqueles enraizados que não vão mudar porque me aceita assim como eu sou e eu sou assim mesmo. A gente precisa mudar, né? A gente precisa manter o foco na construção desse novo ser, porque todos nós somos iluminados, mas a gente pode se iluminar mais ainda, né? Ter a firmeza nas ações, visando forçar a nossa saída da zona de conforto. Esse é uma coisa, quantas vezes a gente, eu tô bem assim, não vou me esforçar. Para quê? Já estou aqui quietinho, faço minhas orações. Para que eu vou sair na rua para fazer uma caridade? E numa outra palestra que eu dei, eu falei que o verdadeiro cristão não é aquele que está somente à porta do Cristo, é aquele que age com o Cristo. Então não adianta eu saber, eu falar, eu vir aqui, falar muito do nosso evangelho e chega ali, eu faço tudo diferente. Não adianta eu ter o conhecimento, eu tenho que ter a ação. E essa ação é que vai fazer com que a gente realmente se transforme, né? E ver essa luz que Jesus sempre nos trouxe, a luz que ele nos traz. E aí a gente tem aquela perguntinha assim: como que eu vou construir esse novo caminho? Qual é o caminho para seguir? E essa resposta está no... Opa, eu passei? Peraí que eu passei 2. Não, tá aqui, ó. A resposta está no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, na Lei de Amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é sentimento por excelência. Nós sabemos que todo o progresso contribui para a nossa iluminação, para a nossa luz interior, como a gente já falou um pouquinho. A gente percebe nessa afirmação que a bênção que nós mesmos recebemos pelo fato de amar, ela, como a gente diz, spread. Ela se divide, se espalha por onde a gente passa. O amor, ele nos alimenta com boas energias. E, consequentemente, ele nos ilumina. Então, vamos amar mais, mais e mais.
O amor não tem fim, o amor é infinito. A gente precisa. E à medida que a gente vai alcançando assim novos patamares e hábitos saudáveis, porque ali atrás a gente já falou da mudança de hábito, a mudança de nós mesmos, a gente vai estar se fortalecendo contra as investidas daqueles irmãozinhos menos esclarecidos que nós. Que muita gente fala, né, as investidas do mal. A gente sabe que não existe mal, o mal é a ausência do bem. Mas existem irmãozinhos menos esclarecidos convivendo entre nós, até mesmo aqueles que já se desencarnaram, que acabam influenciando na nossa vida se a gente se abre para isso. E quanto mais a gente se ilumina, mais eles se afastam de nós. A gente já sabe disso em todos os trabalhos mediúnicos que a gente tem. É assim, se nós somos luzes, a gente vive em sintonia, né? A gente tem as nossas sintonias. Se eu não estou bem, o que eu estou atraindo para mim? Mas se eu estou bem, se eu estou ali harmonizado, o que eu estou atraindo também? A harmonia, a luz, o amor. Então, quanto mais a gente muda os nossos hábitos para que a gente realmente seja a luz, mais aquilo vai estar intrínseco em nós. A gente não vai precisar pensar para ter alguma atitude, para algum ato. E isso tudo vai nos promovendo para um crescimento espiritual e fazendo brilhar ainda mais a nossa luz. Aí, a gente traz aqui que o amor sempre nos transforma, a todos. Não existe. Até aqueles que dizem, eu não sei amar, eu não quero amar, eu estou bem como eu estou. Não. Vai chegar uma hora que o amor toca o coração. A gente sabe disso. Nós somos muito pequenos ainda diante desse universo enorme que a gente vive. Mas a gente tem a nossa importância e nós temos que saber da importância que nós temos. Eu estava lendo uma passagem onde ele diz da questão tanto do grão de areia quanto da gota da água. O que seria uma praia se não fosse tantos grãos de areia juntos? E o que seria de um oceano se ele não fosse composto por tantas gotículas de água? E olha a beleza que eles têm, a imensidão desse oceano. Então, nós nunca estamos sozinhos. A gente precisa do nosso irmão para o nosso crescimento também. E quanto mais eu crescer, mais eu posso contribuir. E essa luz a gente precisa ter. E buscando dentro de nós cada vez mais. E eu trouxe um outro trecho do livro, onde ele diz que ao elevarmos o nosso pensamento, depositando constantemente a gota de amor para o mundo, essa gota somar-se-á às milhares de gotas depositadas por aqueles que vibram na mesma frequência. Isso que a gente estava falando. Fazendo com que essas várias gotas se transformem num mar de bênçãos e de iluminação. Então a gente pensa assim, que a gente possa saber viver, né, empenhados nessa prática do amor mesmo. Essa prática que nos ilumina cada vez mais. Então a gente tem 2 pontos já aí. O conhece-te a ti mesmo e ama o próximo. Ama como a ti mesmo. Olha, sempre a gente voltando para nós, né? Primeiro a gente tem que se conhecer. Aí eu tenho que amar o próximo como eu me amo, porque eu me amo com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições. Se eu não me amo, quem me ama? E por que eu não posso amar o próximo também com os defeitos e as imperfeições deles? Então a gente precisa realmente se posicionar, se conhecer, né? E aí, compreendendo tudo isso, a gente vai vendo que, como eu falei, esse hábito torna-se uma coisa natural. E nós vamos ser luzes naturais. E todo o esforço que a gente está fazendo nesse início, depois ele desaparece. Porque ele vira um hábito. E aí a gente tem no livro o Ilumina-te, no capítulo 26, é uma passagem que se chama Espinhos da Jornada Cristã. Quantos espinhos a gente tem, né? Mas vem a nossa querida Joana
com aquela frase dela, assim, sempre acalentando os nossos corações, né? Onde estejas, com quem te encontrares, nunca deixes de assinalar a tua presença com ternura, misericórdia, alegria de amar e servir. Amar e servir. É o que nós somos aqui. Nós somos servos e nós precisamos amar. Porque qual o maior caminho da iluminação, gente? O amor. Cabe a nós abraçarmos essa causa, garantindo nossa presença no mar de luz, aquele mar de luz ali composto pelas gotículas, né? Para que não fiquemos ilhados em terras sombrias. Esforcemo-nos para a iluminação, pois isso atrairá outras luzes que se aproximarão de nós, minimizando nossas sombras, atenuando qualquer esforço. E não só as nossas sombras, como as sombras também de todos. O que é um ponto de luz? Porque, na verdade, como a gente fala, a escuridão não existe, ela é a ausência de luz. Se a gente está aqui no escuro, acende um fósforozinho, aquela chama, enquanto ela está durando ali, ela vai estar iluminando a gente aqui no escuro. A minha proposta é, vamos ser essas luzinhas? Porque você vê a diferença quando você acende um fósforo, ele faz a chaminha. Quando você já junta com outro, ele já solta primeiro aquela faiscou naquela chama grande. Vamos juntar nossos corações com aqueles que estão do nosso lado, para que essas chamas, não só naquele momento, mas que elas sejam sempre constantes em nosso caminhar, né? E aí a gente pergunta assim, como praticar esse amor? Se por vezes, e quantas vezes, a gente se sente injustiçado, discriminado, ofendido. Levar esses desaforos para casa sem reagir? A gente está fazendo papel de bobo quanto a isso? Não. A gente coloca aqui, lembre-se de jamais permitir que as nossas boas vibrações diminuam. O controle emocional é decisivo para manter a boa energia ativa. A gente se chateia? Sim. A gente fica triste? Fica desapontado? Sim. Mas no momento que eu paro e respiro e vejo o que aconteceu nessa situação para eu chegar a esse ponto. Isso é o quê? A gente vive a cada minuto com amor no coração. Quando trabalhamos guiados pelos valores, sabemos que não haverá espaço para as energias inferiores nos atinjam. Estaremos blindados com o amparo da espiritualidade maior. E caso nos atinjam, é porque temos que superar essa prova. É a dor do crescimento que a gente tem. Quando a gente é criancinha, a gente tem aquela dor na perna, que você fala, tá doendo minha perna. Aí vem a vovó e fala, é a dor do crescimento, vem aqui que eu vou passar um álcool para esquentar um pouquinho a sua perninha. Esse álcool é o quê? A dose de amor que a gente está recebendo. O carinho ali. A mesma coisa do bebezinho que está ali com cólica, chorando. Humberto gosta de dar bastante esse exemplo. Vai a mamãe lá, passa a mão na barriguinha ali. O que ela está fazendo ali? Está dando um passezinho para amenizar aquela dor. A dor vai chegar para a gente, lógico. A gente está aqui, de carne, osso, espírito. Mas a gente passa por dores. E essas dores estão aqui para nos ensinar. E nos deixar com a certeza de que elas não serão capazes de apagar a nossa chama. Porque a gente tem o nosso caminho a seguir. E nós somos luzes. O Pai nos disse, vós sois luzes. E o caminho que a gente tem a seguir também é iluminar-se. O iluminar-se também passa pelo exercício da caridade. De que vale o amor sem caridade? A caridade é o amor em ação, em benefício do próximo. E essa é uma firme demonstração de amor ao próximo, o se doar. Fazer todo o bem
ao outro do que a gente desejaria que fosse feito para nós mesmos. Quando a gente vai na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quantas vezes no nosso dia a gente faz isso? Quantas vezes no nosso dia a gente para um pouquinho, seja no trabalho, com alguma situação ali que aconteceu, seja no trânsito, seja na nossa casa, que a gente para e é bom, sem julgar aquilo que o nosso companheiro está falando, seja do trabalho ou de onde for. Cada um é diferente do outro, por isso que Jesus nos pede para sermos indulgentes com as imperfeições alheias, porque não são imperfeitos, muitas vezes é só falta de conhecimento do como agir. Senão todos nós nos colocaríamos também numa situação de imperfeição, porque nós também temos os nossos defeitos, como nós falamos lá no começo. E aí, a gente volta um pouquinho, umas perguntinhas aí, na pergunta 877, do capítulo 11 também do Livro dos Espíritos. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E Kardec nos diz, sim. É a primeira de todas, é de respeitar o direito do semelhante. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. É um grande desafio para a gente. Mas é um passo para a nossa iluminação também. Né? Quando a situação depende de nossa iniciativa para agir com essa justiça, a gente precisa agir com esse amor. Porque a gente vai estar, assim, iluminando aquele amigo, aquele companheiro que está ali da gente, que muitas vezes pode não estar compreendendo a situação. E até mesmo eu. Então vamos repensar. Que luz eu posso trazer, né, para aquele irmão que está ali comigo? E aí é o sentido de que Jesus nos traz, né? Amai uns aos outros como irmãos, porque assim somos todos filhos do nosso Pai. Inclusive irmãos de Jesus, porque em momento algum ele se coloca acima de qualquer um de nós. Nós é que muitas vezes colocamos ele acima, como aquele ser inalcançável, inatingível pelas ações que ele fez, pelos ensinamentos que ele trouxe, mas todos nós podemos sim. Quantas vezes Jesus fez brilhar a luz em tantos? E ainda faz. A gente está se dando a oportunidade de viver com esse mestre para que a gente possa ter a nossa luz brilhando, agindo com amor, com caridade. Aí, para contrabalançar um pouquinho, Joana trouxe Emmanuel também, né? No livro Reconforto, que é um livro bem antigo, né, escrito por Chico Xavier, ele traz essa frase: para atravessarmos de forma gloriosa as portas da iluminação espiritual, não bastará clamar, Senhor, Senhor. O problema da elevação espiritual não está situado em nossos lábios, mas acima de tudo em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço do outro em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos à ação permanente e em favor de nós mesmos, tá? Apliquemo-nos à ação permanente do bem e na certeza de que a cada um será dado segundo suas obras. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha obra? Que tem que começar dentro de mim mesmo, né? Naquela figurinha que a gente viu lá atrás, se esculpindo, né? Quando procuramos de boa vontade a nossa posição de servidores no abençoado caminho da vida, que nos oferece recursos incessantes à implantação da própria felicidade. Como eu falei lá atrás, a felicidade plena a gente ainda não conhece, mas a cada pontinho de luz que a gente vai acrescentando a nós mesmos, a gente vai atingindo um pontinho a mais de felicidade também. E como é bom
a gente ter aquela sensação da caridade, de que eu consegui fazer, não por orgulho, mas por ter ajudado alguém, porque o orgulho não ajuda a gente em nada, né, gente? Mas aquela sensação de reconforto mesmo, como diz o nome do livro, reconforto. Aquilo faz um bem tão grande para a gente. E se está fazendo um bem para a gente, está fazendo bem para aquele também a quem a gente está praticando a caridade junto. É uma sensação maravilhosa, né? E aí, eu trouxe aqui para a gente, como eu falei lá atrás, qual é o nosso maior guia? Jesus. Eu trouxe esse capítulozinho aqui do livro também. Esse daqui é do Illuminati. Do Illuminati? Não, esse daqui não. Esse daqui eu peguei também do primeiro lá. Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome completamente. A gente vai se entrando assim no... É do... Ai, pai, agora eu esqueci. Olha só, eu tô tão assim, ansiosa aqui na vibração toda aqui que vem assim, mas é no... Lá no início tem. Não vou voltar tudo aqui, vamos ver. Ai, meu pai, é aquele livro... O Liberta-te do Mal, Eu ia falar que não era do Illuminati, é do Liberta-te do Mal. Que, aliás, ele tem cada frase linda, ele está em cada capítulo. Os capítulos são curtinhos dele, tá, gente? Mas é cada ensinamento em cada capítulo dele que a gente fica assim, boquiaberto. E esse daqui eu tirei de um capítulo que não é nem do capítulo que eu estava lendo. Eu estava ali folhando para ver direitinho. Ainda folhando, tá? Não estava lá no iPad nem no Kindle. Eu estava folhando o livro ontem para terminar assim com alguma coisa, buscando um fechamento para nossa palestra. E aí eu passei por esse daqui que eu já tinha grifado lá atrás e falei, olha, está vendo? Não é à toa que eu gosto de folhear o livro. E eu tenho assim, cada um que vem do Brasil para cá, eu falo, traz os meus livrinhos. Eu sinto falta dos meus livros. Né? Não me adaptei com Kindle, nem com um livro no iPad, não dá. Eu prefiro ler com um lápis na mão, a minha canetinha, e vou riscando ali para... Aí, ó, me veio a luz de que eu teria que trazer esse final aqui. Como a gente disse de Jesus, que ele é a nossa luz, o nosso maior guia, e que nunca nos abandona e que está sempre junto de nós para nos iluminar, a gente tem que sentir que ele realmente está conosco, né? Veio para mim. E Jesus continua esperando no fim da trilha percorrida por aqueles que tiverem a coragem de completá-la. Lembra que a gente falou um pouquinho do esforço? A gente precisa se esforçar, precisa ter coragem para dar o primeiro passo. E a gente vai dar, a gente já está dando, a gente já está aqui, a gente já está estudando, a gente já está introspectando tudo isso, né? De modo, não te ouvides nunca de Jesus, daquele que se fez guia e modelo para toda a humanidade, a quem amas e a quem desejas servir. Deixe-te impregnar por suas lições de amor e te entrega docilmente a ele, tentando segui-lo pela trilha que te deixou, talvez incompreendido, que foi. Mas isso não é significativo, porque nem ele foi respeitado ou estimado. Antes, arrojaram-no desdenhosamente em uma cruz de ultrajes que transformou em sublime ponto de vinculação com Deus. Aproveita hoje para o seguir, sem passado nem futuro, com coração e a mente tomados pelo seu amor. E assim, seguindo nosso mestre, nós não vamos estar iluminando somente a nós mesmos, mas também por todos os lugares onde passarmos. Porque a luz se spread. E a gente precisa de luz para viver, gente. Então, por que não sermos nós pontos de luzes na vida de tantos? E como o fósforo, passar aquela chaminha para todos aqueles que conosco estão e que precisam conosco conviver, aprender alguma coisa, assim como nós também vamos estar aprendendo com eles. Porque aqui, como diz, a vida é realmente uma troca.
Nós vivemos numa sociedade. Vamos nos ajudar. Vamos nos iluminar. Né? A gente já está num caminho de transformação do nosso planeta. Por que não sermos esses pontos de luz que vão ajudar ainda mais a esse planeta se tornar aquele planeta totalmente iluminado? Vamos fazer a nossa parte. É tão pequenininha a nossa parte, mas ela se torna tão grande e tão linda quando a gente dá as mãos e vai em frente com todo mundo junto. Vamos sair por aí, espalhando um pouquinho da nossa luz. Tá bom? Eu agradeço, gente, de coração.